Olá a todos e a todas. Meu nome é Paulo Diniz, sou professor do Instituto Federal de Pernambuco, campus Olinda. Este é o nosso curso de EAD Roteirizando as Histórias em Quadrinhos. Na aula de hoje, nossa primeira aula, iremos ver a formação, o surgimento dos quadrinhos como linguagem e meio, ou seja, onde ele está sendo publicado. O surgimento das histórias em quadrinhos é datado de 1895, embora, como toda datação, ela é meramente um ponto de apoio para as análises sobre o surgimento desta nova linguagem que usava ou aliava a narrativa gráfica e a simulação de movimentos em quadrinhos sequenciados. Bem, na tradição ocidental, a relação entre texto e imagem ela sempre foi muito bem explorada. A nossa tradição ocidental, vindo pelo catolicismo, a exploração de imagens para contar narrativas, o exemplo clássico são nas igrejas católicas com os 12 Passos de Cristo, ou a encenação da Paixão de Cristo, ou seja, trazer para o visual um elemento que era narrativo do Novo Testamento, da Bíblia. Então, se você for analisar, for estudar a história, a origem das histórias em quadrinhos, alguns colocam elementos da Idade Média, alguns códices, alguns textos, alguns desenhos, algumas iluminuras medievais, onde já aparecem o balão. No Brasil mesmo há uma grande corrente que defende o surgimento das histórias em quadrinhos com Ângelo Agostini, um ítalo brasileiro que trabalhou nos principais jornais do Império, crítico ferrenho do imperador, chegando a ser quase exilado. E nas aventuras de Inhoquim ele já colocava os quadros sequenciados. Só que faltavam alguns elementos gráficos que vão caracterizar os quadrinhos. Nós vamos ver a posteriori, que são as linhas de construção, as linhas de movimento, a arte sequencial, o uso da perspectiva. Então, elementos gráficos que vão corroborar, para que você entenda aquela sequência de imagens com uma narrativa. Não é intuito deste curso a história das histórias em quadrinhos ou uma análise mais pormenorizada desta linguagem, desse meio. Vamos deixar uma biografia específica para a história, específica para o surgimento das histórias em quadrinhos, que é muito rica, principalmente da década de 60 e 70, mas não é o intuito deste curso. Essa aula introdutória é mais para vermos quais os conceitos e que elementos vão aparecer nas histórias em quadrinhos, que vão diferenciá-la, por exemplo, do humor gráfico, da charge, do humor político. O que é que vai tornar aquela representação de desenho uma história em quadrinhos? E como qualquer linguagem, ela vai se adaptando, ela vai se construindo através do tempo até se caracterizar. Então, na primeira lâmina aí nós temos aquele que é considerado o primeiro personagem de quadrinhos, o Yellow Kid, de Richard Outcault, norte-americano, que desenhava para o New York Tribune. E por que consideramos esse personagem o primeiro na história em quadrinho? Primeiramente, pelo uso de quadros sequenciados. Segundo, pelo uso do balão. Pelo uso de uma linguagem coloquial, falada. Lembrando que o balão não é o texto do quadrinho, o balão é a fala. Costumo dizer que as histórias em quadrinhos, a fala, o som aparece primeiro que no cinema. O cinema só vai incorporar o som a partir da montagem norte-americana, a partir da montagem soviética, nas décadas de 10 para cima.
desde 1905 o quadrinho já tinha definido praticamente sua linguagem mais característica. O quadro, a página, a sequência, as linhas de movimento e, acima de tudo, a fala como incorporada ao texto da imagem. Então, o balão não é, como muita gente acha, o texto do quadrinho. O balão é a fala, né? O texto que vai ser lido é tudo. É a sequência, é aquela história, aquela narrativa que passa a ser feita através de imagem. Então, Yellow Kid, a gente considera esse primeiro momento, primeiramente, né, por incorporar esses elementos da linguagem gráfica, já falados aqui, também por incorporar o surgimento dos grandes conglomerados de mídia, principalmente jornal, né. O Yellow Kid está muito associado às Yellow Pages, que é um termo pejorativo na imprensa americana, que no Brasil ganhou o epíteto de imprensa marrom, que é aquela imprensa de escândalos. E a cor amarela foi justamente porque foi um teste que foi feito para, além do preto, vir outra cor no jornal. Então, Yellow Kid, apesar de não ter ainda, né, definido os elementos gráficos, como nós vamos ver um pouquinho, já vinha em jornais de grande tiragem, em suplementos associados a esses jornais e, acima de tudo, a uma linguagem de massa. Então, os quadrinhos, o primeiro meio foi o jornal, não o suplemento, e a partir do desenrolar, do desenvolvimento daquela linguagem, vão aparecendo outras formas, outros meios no qual ele vai sendo produzido. Os clássicos, né, que a gente conhece, as tiras, que ainda hoje tem nos jornais, que é uma forma de vender um determinado produto, né, literalmente uma peça que é encaixada dentro do jornal. Os suplementos infantis, que aí vai associar por muito tempo e grande parte dos quadrinhos a uma linguagem infantil, embora isso venha principalmente pela primeira fase dos quadrinhos, até a década de 30, quando havia, né, um sem número de personagens, sempre de bichinhos, de animais, né, ou associados a uma linguagem infantil, porque ele vinha dentro dos jornais, ou em tiras, ou então nos suplementos de infantis, né? Uma tradição que, por exemplo, aqui em Pernambuco, até a década de 90, você tinha jornais que tinham esse suplemento. E ainda, logo no início, na década de 10, vamos ter o surgimento das chamadas agências distribuidoras de quadrinhos, os chamados syndicates, né? Os syndicates eram uma forma de publicar, não apenas em um jornal, mas em vários jornais, determinadas tiras. Primeiro a aparecer, né, como dos syndicates, é um personagem que acho que ele é maior longa-vida nos jornais, que são os sobrinhos do Capitão, que surgiram por volta de 1905, né, da King Feature Syndicate, que dominou por grande parte essa distribuição. A partir de 1905, para mim surge o exemplo, né, de como a linguagem de quadrinhos ela se consolida, né? O exemplo é de Winston McCay com a tira, né, a página Little Nemo in Slumberland, que é traduzido como Pequeno Nemo na Terra dos Sonhos. Porque para mim a importância de Winston McCay? Porque olhando, né, o exemplo que temos aí na página, ele já define aquilo que vai ser a característica da linguagem dos quadrinhos, da história em quadrinhos, né, da HQ. Primeiramente, os quadrinhos. Segundo, a fala, né, o balão. E terceiro, o movimento. Né? Poderia colocar um quarto elemento aí, que é a página como a aglutinadora dos elementos que estão graficamente dispostos. Ou seja, a página
como a tira, ela estaria como o plano para o cinema ou como a cena. Então a página ela vai se definir no suplemento como o meio principal de representação para os quadrinhos, do mesmo jeito que a tira, né, a comic strip, como é chamado, também vai ser esse elemento. Então, para mim, um grande, né, fundador da linguagem dos quadrinhos é Winsor McCay. Em 1905, como eu falei, né, praticamente a linguagem dos quadrinhos já estava bem definida, certo? Com a sequência, com os quadros, né, enquadramento, o uso da perspectiva, o uso do desenho como principal elemento para a representação gráfica, e aquilo que de certa forma vai definir os quadrinhos, diferentemente do homográfico, da charge e da caricatura, que é a ideia de movimento. Acho que se tem um elemento que sobressai e destaca o quadrinho das outras representações gráficas do desenho, é o movimento. Tanto o movimento de um quadrinho para o outro, você entender que houve uma passagem de tempo, houve uma passagem de espaço, ao mesmo tempo que houve uma sequência, né? Isto veio antes disso, ou este quadrinho veio depois desse. Então, quadrinho, a história em quadrinho, ela, a partir de 1905, ela incorpora esses elementos. E eu destaco aqui o principal elemento vai ser o elemento do movimento, seja na fala, seja no tempo, seja na sequência de imagens. E isso a gente encontra na obra de Winsor McCay, em 1905, certo? Com o Little Nemo. Então, o movimento ele vai diferenciar o quadrinho do que nós chamamos de homográfico. O homográfico é uma parte do desenho, é uma parte de uma linguagem de jornal, uma parte da linguagem do humor, que, segundo alguns especialistas, né, principalmente Herman Lima, com um potentoso trabalho sobre a caricatura no Brasil, né, e no mundo, né, praticamente nós temos três grandes linhas: o cartoon, que é algo atemporal; a charge, que tem um sentido político, né, bem contextual; e a caricatura, na realidade, foi fundada por Da Vinci quando começa a mexer com a proporção humana por volta do século XVI, olha, 15 e 16. Os estudos de cabeça, os estudos de grotesco de Da Vinci são os primeiros estudos de caricatura. Então, o homográfico ele corre paralelo aos quadrinhos, também tem uma história dentro da sociedade ocidental enorme, né? Principalmente junto à crítica popular, junto à crítica ao poder. Falamos aqui de Angelo Agostini no Brasil. Então, o homográfico ele também é uma perna muito grande a se estudar. E no caso do Brasil é bem salutar, né, que praticamente a linha do quadrinho ela vai ser sempre tênue com o homográfico. Nossos quadrinhos ele sempre vai ter uma perna na charge, na caricatura, na crítica à sociedade. Não que nos outros países não tenham, mas como nós vamos ver, por exemplo, os Estados Unidos, apesar do homográfico, eles vão ter quadrinhos mais associados a algumas narrativas bem mais elaboradas, no sentido de contar histórias. Então, o homográfico ele se diferencia, né, do quadrinho, porque ele é uma perna. O quadrinho ele significa uma narrativa, ele significa contar uma história, uma sequência, não necessariamente presente no homográfico, embora, como eu disse, ambos partem praticamente do mesmo ambiente, que é o jornal, que é o suplemento, né, que é uma linguagem popular. O segundo elemento que vamos analisar é a linguagem infantil, né? A linguagem da imagem ela sempre foi, por muito tempo, né, até pejorativamente, associada àqueles que não tinham um letramento
e também há uma certa infantilização do desenho. Isso até hoje não se perdeu-se essa característica. Mas como humor gráfico, essa linguagem infantil é também uma perna dos quadrinhos, não é o que define os quadrinhos, mas é uma grande corrente, vamos dizer assim, e praticamente ela vai dominar os primeiros momentos do desenvolvimento da linguagem, em tiras, em suplementos, né, e até, no primeiro momento, em revistas, certo? As chamadas revistinhas, né, se tinha como um termo bem pejorativo. E o terceiro elemento é os suplementos de jornais. O quadrinho, ele vinha juntamente com esse suplemento. O suplemento era como se fosse uma parte, um caderno, uma parte de imagens, e aí entrava desde o humor político, desde as tiras infantis, até alguma crítica social, alguma crítica popular. Então, o jornal vai ser o grande meio inicial do desenvolvimento dos quadrinhos, pelos suplementos, os cadernos, pela tira, né? Nós já vimos em relação aos syndicates, né? Começa a uma certa pasteurização do humor. No quadrinho que nós temos aqui na nossa lâmina, temos umas primeiras obras de Herman Kerr, com o sobrinho do capitão, o Catman Kids, né? Que foi uma das primeiras histórias a serem sindicalizadas, né? O termo seria bem sindicalizadas, seriam distribuídas por uma determinada agência, que vai ser um padrão que ainda hoje é muito forte, ainda hoje é muito definidor da produção de determinado tipo, determinada perna de quadrinhos. Então entramos na década de 30, a chamada década de ouro dos quadrinhos, ou das tiras de quadrinhos. Na realidade, o nome tem a justiça de ser, né? Por quê? Até a década de 20, os quadrinhos sempre estavam associados a jornais, a suplementos, como vimos, e a um limite entre uma fronteira entre o gráfico e o suplemento infantil. A partir da década de 30, nós vamos ter o surgimento realmente do que é para nós, né, para o curso é importante, o surgimento roteirista de quadrinho. Eu considero o primeiro grande roteirista Lee Falk, né, que criou dois personagens, estão aí na nossa lâmina, o Mandrake em 1934 e o Fantasma em 1936. O Fantasma é considerado, embora não sendo, o primeiro grande super-herói dos quadrinhos, né, porque ser mascarado, né, por ter essa forma, né, pelo desenho, está muito associado a um lutador de telequete, né, daí a galera me pergunta por que o super-homem usa cueca para fora da calça. Na realidade, os super-heróis, a roupa deles é muito baseada nos grandes heróis da década de 20 e 30 para o popular, que era o catch, né? Aquela luta quase encenada e que por muito tempo era diversão em circos e nas cidades. O quadrinho vai incorporar essa roupa, né? essa visão circense do herói, mas vai além disso, né? Então o Falk, ele vai ser o primeiro roteirista. Ele não desenhava, igual chegou a desenhar o Mandrake, mas o Fantasma era desenhado por Phil Davis e posteriormente por outros desenhistas. Então, para nós é importante a figura do Falk, porque bate naquilo que eu falei na introdução ao curso. O roteirista necessariamente ele tem que desenhar a história. O roteirista
a gente vai dar subsídios ao desenhista de contar uma história gráfica, vai transformar um texto escrito, uma ideia, em algo a ser contado. Então, o super-herói, os heróis que vão surgir, as narrativas que vão surgir, Mandrake, Fantasma, Flash Gordon, Príncipe Valente, né? Todas essas Spirit, essa gama dos personagens que vão surgir nesse período, na época de ouro, na verdade é porque o quadrinho chega à maturidade que nós chamamos, se torna uma narrativa gráfica. Ou seja, não é apenas um humor gráfico, ele pega uma qualidade, uma característica, um elemento de linguagem que é contar uma história realmente através de imagens sequenciadas. Aparece a revista, não mais um suplemento, uma revista de 60 páginas. A primeira história do Mandrake tinha 12 páginas. Então tinha que ter um conteúdo, tinha que ter uma história, tinha que ter uma sequência, tinha que ter uma narração da primeiro quadrinho para o último, da primeira página para a última. Então foi toda uma elaboração que a década de 30 ela realmente pode ser chamada de década de ouro, mas não por causa dos super-heróis, não por causa, né, dessa característica que vai ser muito atrelada aos quadrinhos que são os heróis e super-heróis, mas principalmente porque é na década de 30 que surge a narrativa gráfica, né? Você contar histórias longas a partir de desenhos sequenciados com balões, com caixa de interlúdio, começa a aparecer outros elementos no quadrinho, além do balão, além da frase explicativa ou além do desenho com o movimento. Associado a essas narrativas gráficas, como eu falei, há o surgimento de revistas. A revista, ela desatrela o meio, ou seja, o quadrinho que era um suplemento, uma tira, continua sendo suplemento, continua sendo tira nos jornais, mas surge a revista, surge um novo meio no qual a narrativa gráfica vai se desenvolver. Nessas revistas é que vão surgindo os personagens. E aí, em 1939, surge aquele personagem que vai praticamente, assim, vai ser uma grande corrente dos quadrinhos, que é o Super-Homem. A partir do Super-Homem vão surgir outros superes, né? Vai aparecer editoras com personagens particulares, né? Surge a Time, que depois vai ser a Marvel, a DC, a Detective Comics, que até hoje tem direito do Super-Homem, do Batman, do Maravilha. Então vai surgir aqueles personagens, né, que ainda hoje acompanham a visão que se tem dos quadrinhos, os heróis e os super-heróis principalmente, né? Hoje, praticamente no século XXI, os quadrinhos surgem ou ressurgem através dos seus personagens, tanto da Marvel como da DC. Mas voltando um pouquinho para o nosso tema, né, qual a importância aí? A narrativa gráfica. Vai surgir a figura do roteirista e vai surgir a figura do desenhista. Tanto por um só, no caso de Will Eisner, com seu Spirit, que tanto é o desenhista como era o roteirista, como no caso de Siegel e Shuster, né, os criadores do Super-Homem. Siegel fazia o roteiro e Shuster fazia o desenho. Kane fazia o desenho e Joey Robinson fazia os desenhos, ou intercalavam. Então, no caso, vai surgindo essa figura do roteirista e do desenhista. O caso, assim, para a gente amarrar aqui, é que o surgimento dessas editoras também vai criar um modelo de formação, de criação de quadrinhos, que vai ser uma produção em série. Ou seja, vão surgir vários roteiristas
vários desenhistas e os personagens perdem a personalidade do desenhista. Ou seja, Bob Kane só recuperou os direitos sobre o Batman na década de 80. Schuster e Siegel só foram reconhecidos como criadores do Super-Homem na década de 90. Então, essa revista e as editoras que vamos ver na próxima lâmina, elas vão despersonalizar essa figura do roteirista e do desenhista, salvo algumas figuras ou salvo alguma outra escola de desenho, no caso a escola europeia. Estamos falando aqui sempre, até o momento, na escola norte-americana, que é a grande difusora desse padrão no desenho. Até a década de 40 nós temos esse domínio, esse predomínio da forma norte-americana de se fazer quadrinhos. Né? A partir da década de 40, a partir da Segunda Guerra Mundial, além da definição e da consolidação desse modelo norte-americano, vão surgir outras escolas, outras formas de fazer quadrinhos, principalmente na Europa e no Japão, com os mangás. E aí chegamos a um período pós-45, como falamos, a consolidação do padrão norte-americano de produção de quadrinhos, uma produção de série, uma produção que, exceto um ou outro quadrinista como Will Eisner, como Al Capp, havia uma despersonalização do quadrinista e do roteirista. Ou seja, o personagem virou o elemento principal. Então, Super-Homem, independente de quem desenhasse, era mais importante do que Schuster e Siegel. Batman, independente de quem desenhasse ou quem roteirizasse, era mais importante do que Bob Kane. Então, surgiu uma forma de quadrinhos, né, quase uma produção de série, onde você tinha um argumento, um roteirista, um desenhista, um letrista. Então, esse modelo norte-americano, ele praticamente vai ser paralelo ao que nós chamamos de modelo europeu. No modelo europeu, além da revista, surgem os chamados álbuns. Então, eram histórias fechadas, eram histórias de um personagem, eram histórias de uma editora, a Dargaud, né? Então, era um outro modelo paralelo ao modelo norte-americano. Então, vamos ter os personagens como estamos vendo aí, Tantan, o Tintin, de Hergé, e Asterix e Obelix, de Uderzo e Goscinny. Esse modelo de álbum das editoras, ele de certa forma voltava, né, mudava elementos para o roteirista e para o desenhista. No caso, né, temos outro que falamos de Fock, falamos agora de Alberto Uderzo e René Goscinny. Alberto Uderzo desenhava Asterix e Goscinny era o roteirista, que não desenhava nada. Então, Goscinny, além de Asterix, trabalhou com Luke Luke, que era outro personagem, um Papá, que era outro personagem. Então, o roteirista, ele ganha uma certa notoriedade juntamente com essa dupla. Um faz o roteiro, outro faz o desenho. De certa forma, o modelo que eu vou aplicar para nós trabalharmos os nossos roteiros aqui, o modelo que vamos aplicar, é esse modelo do álbum e das editoras europeias. Não que eu ache melhor, não que eu ache mais produtivo, mas é aquele em que o autor, o roteirista, ele tem controle sobre a sua obra, ele sabe o que tem que fazer e ele tem a sua alma gêmea, que é o desenhista. Então, sempre essas duplas, né, trabalhavam. No caso de RG, não era dupla, era ele que fazia o desenho, era ele que fazia o argumento,
certo? Então, esses álbuns em um modelo, não vou usar o termo alternativo, mas um modelo paralelo ao modelo da Marvel, que vai surgir a partir de 60, e ao modelo da DC, que é um pouquinho anterior, que era quase uma produção em série, e que, como nós vimos, descaracterizava o desenhista. De certa forma, a partir da década de 60, com a Marvel, realmente, deixando de ser Timely, tornou-se Marvel com Stan Lee e Steve Ditko e Jack Kirby começam a recuperar essa figura do desenhista. Mas se vocês forem ver, né, quem lê as histórias da Marvel, praticamente um ou outro desenhista que se destaca. Um outro argumentista é que se destaca. Na verdade, né, quando você pega uma revista, está embaixo praticamente a produção em série. O argumento, roteiro, desenho, arte final, a letra, é quase um trabalho do monge medieval, né, o chamado monge copistas, ou né, o sistema de scriptorium. Cada um faz uma parte de um todo. Então essa produção em série, ela vai ser muito associada a essa produção norte-americana, a partir da década de 60. E duas empresas, né, bom, já falei delas aqui, vão se destacar, que é a Marvel e a DC, que vão usar a figura do super-herói. E aí realmente, no caso norte-americano, a figura do super-herói vai ficar atrelado a esse desenho dos quadrinhos. Lembrando sempre, do mesmo jeito que não é a infantilização que está associada aos quadrinhos, não é o humor gráfico que está associado aos quadrinhos, não é o super-herói que está atrelado aos quadrinhos. Esses elementos, ou essas figuras, esses personagens fazem parte da construção de uma narrativa, fazem parte da construção de um elemento gráfico, que vão sendo incorporados, de um jeito que a linguagem infantilizada, né, ou personagens infantis, fazem parte até hoje. Né? No caso do Brasil, temos um grande editor, um grande produtor, que é Maurício de Souza, com a Mônica, Magali, certo? Um que tentou, mas não chegou tão profundo quanto Maurício Souza, que é o Zeraldo, com o Maluquinho, ou a Turma do Penerê. Então, na verdade, o que nós estamos conversando aqui é que ao longo do tempo, o álbum, ele trazia características diferentes do autor e do roteirista para a revista. A revista é algo praticamente semanal, o álbum é atemporal. Então, havia uma diferença na produção, havia uma diferença em como pensar o quadrinho. Não está se colocando em cima melhor ou pior que o outro. Quando roteirizarmos, vamos trabalhar tanto com a construção de personagens, como esses personagens se desenvolvem no tempo. Então, o que estamos discutindo aqui, né, é como linguagens gráficas foram sendo incorporadas ou foram sendo transformadas pelos quadrinhos. Lembrando sempre que, apesar do super-herói, da infantilização, tudo isso, por baixo está aquela estrutura: o quadrinho, o balão e a sequência. Né? E a sequência dando a ideia de movimento em imagens fixas e desenhadas, que é aquilo que caracterizou o quadrinho. Bem, e finalizando, né, esse bate-papo inicial, vamos ter três incorporações, né, de linguagem a partir da década de 60. Né, até pelos próprios movimentos sociais que vamos ter nesse período. Movimento feminista, movimento de direitos civis, movimentos contra a ditadura aqui no Brasil. Então, os quadrinhos, eles incorporam uma temática mais adulta. As revistas ganham mais elementos gráficos, não ficam
pré-definidos a um personagem, né? Começa a contar histórias, começa a contar narrativas, começa a contar conceitos. Então, a partir daí, nós vamos ter uma quantidade muito grande, somente de quadrinistas europeus e brasileiros também vão entrar nessa linha de uma temática mais adulta. Em que sentido? Em que o desenho ele representa um conteúdo mais ligado a temas do cotidiano e não necessariamente um super-herói ou um bichinho ou um personagem mais infantil, né? Embora, como eu falei, esses personagens continuassem a povoar, a ser uma perna dos quadrinhos. Na 60 vamos ter Mafalda, um pouquinho anterior, 50 e 60, Charlie Brown, né, com a turma do Peanuts nos Estados Unidos. A turma da Mônica começa a surgir por aqui na década de 60. Então, paralelamente a isso, vamos ter essa temática adulta. Associada a essa temática adulta, vamos ter uma erotização do quadrinho, né? O quadrinho começa a trabalhar também com essa questão do corpo, com a questão de uma linha mais voltada para a ficção científica, né? Para um trabalho mais ligado a algo menos infantilizado, menos do universo, vamos dizer assim, norte-americano, da produção em série, né? Com o surgimento da revista na França de Metal Roulant, né? Ou a Heavy Metal nos Estados Unidos. Metal Roulant, francesa, por volta de 72, começa a publicar quadrinhos de uma página, de 8 páginas, ou mesmo um quadrinho só, de vários quadrinistas do período, né? Como Moebius, Lustal, Pujon, ou seja, toda uma quantidade de quadrinistas fora do chamado mainstream, né? Fora da corrente principal, fora desse modelo norte-americano. Como disse, não estamos colocando juízo de valor, é um modelo, né, que é até preponderante, mas não é o único e não é o principal em determinada visão. Então aí temos, né, na nossa lâmina um desenho de Moebius, né, Jean Giraud, e Robert Crumb, norte-americano, que também vai trabalhar com o que a gente chama de quadrinhos underground, que no Brasil vamos ter uma grande linhagem com Laerte, Angeli, Glauco, né, com a revista Animal, com toda uma linguagem nova de quadrinhos, onde não havia personagens, ou os personagens eram pontuais, haviam revistas que publicavam outras produções de quadrinhos e ampliava esse universo da linguagem gráfica, esse universo do roteiro dentro de uma narrativa gráfica. Então, o que tentou se fazer aqui não foi um resumo histórico, não foi uma historicização da história em quadrinhos, dos quadrinhos, mas mostrar como a linguagem gráfica ela foi ganhando os elementos. Hoje nós temos o quê? Hoje nós temos o elemento do game, né? Nós temos o elemento digital, nós temos a transmídia. Quer dizer, você faz um quadrinho, faz um filme, faz um jogo, faz um produto para televisão. Então, o quadrinho sempre teve dentro dessa comunicação de massa. Como ele vai se comportar a partir desse momento é que daqui a um tempo nós poderemos analisá-lo. Ainda faz parte do quadrinho aquela parte do papel impresso, né, do super-heroísmo, principalmente resgatado nos filmes, dos personagens
associados a uma determinada editora, Marvel, DC, mas qual o substrato disso tudo? Vamos trabalhar, vamos roteirizar através de imagens fixas no papel. Vamos trabalhar narrativas gráficas através de imagem. Isso aí é não só atemporal, mas também supramediático, no sentido de que não vou precisar de um papel, pode ser o computador, pode ser uma colagem, uma fotomontagem, que eu possa produzir esse elemento, certo? Então aqui ficou, de certa forma, como eu falei, não foi um resumo, foi uma tentativa de situar um pouco a linguagem dos quadrinhos, o que é essa linguagem até o momento atual. Então na próxima aula trabalharemos como essa roteirização ela vai se adaptar às diversas formas dos quadrinhos, aquilo que nós vimos logo no início dessas apresentações, a tira e principalmente a página, ok? Até mais!